A ascensão e a queda da Fórmula 5000, a categoria que tomou o mundo nos anos 70 no ecossistema de entidades promotoras de corridas e campeonatos que se digladiaram ao norte do Rio Grande, a SCA, Sports Car Club of America, resolveu apostar no filão dos road courses, que é como são conhecidos por lá os circuitos mistos. Fundada em 1944 por um grupo de entusiastas, ela parece ter mirado bem em seus objetivos. Em 1948, eles realizaram seu primeiro grande evento em Watkins Glen e, lá mesmo, em 1962, eles foram os parceiros do primeiro GP dos Estados Unidos com a presença efetiva da Fórmula 1, depois que o Mundial desistiu de manter a Indy 500 no calendário. Na mesma época, foi o clube que organizou as etapas americanas do Mundial de Carros Esporte em Daytona, Sebring, Bridgehampton e Watkins Glen. Logo, eles começaram a organizar seus próprios campeonatos, baseados nas fórmulas e grupos da FIA. Para 1965, já prevendo o retorno do Power na F1, que passaria a ter motores de 3 litros em 66, foram criadas as fórmulas A, B e C, que deveriam espelhar os regulamentos do Mundial e das F2 e 3, além de séries que se tornaram clássicas como a Trans Am, voltada para os muscle cars e a badalada Can-Am, onde os protótipos adotariam o vale, quase, tudo do grupo 7. A princípio, parecia uma ótima ideia. Motores 3.0 eram comuns na Indy, onde usavam compressores para fazer frente aos 4.5 atmosféricos. A realidade era bem diferente. O próprio Mundial teve problemas para fazer a transição e passou por um período de domínio dos motores adaptados a partir de stock blocks até que as fábricas se habituassem às novas regras. O primeiro campeonato da Fórmula A aconteceria apenas em 66. O campeão nacional seria a Macintosh, conduzindo um antigo Brabham BT7 de F1, modelo de 1963. Em 67, o título ficou com Chuck Kirkbride no Lotus 18, que competiu sozinho na série em provas abertas aos carros da Fórmula B e costumava chegar até 2 voltas atrás do vencedor. Deprimente diante do grande sucesso das SCA com suas séries de turismo e carros esporte. Algo precisava ser feito. O que deveria ser um campeonato americano de Fórmula 1, relaxou as regras para permitir a utilização de motores de produção com até 5 litros de deslocamento a partir de 1968. Na prática, foi uma decisão pautada pelo sucesso da Trans Am. A categoria de Stock Cars em que a SCA alinhava carros como o Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Dodge Challenger, AMC Javelin, Plymouth Barracuda, entre outros, com essa configuração em seus V8. Com tanta oferta, a série finalmente decolou, atraindo imediatamente grandes fabricantes de chassis como McLaren, Lotus, Chevron e Lola, passando a ser conhecida como Fórmula 5000. O campeonato original da SCA acabou se beneficiando também do enorme sucesso da Can-Am. Os pilotos fabricantes europeus que já haviam sido atraídos para a categoria de protótipos migraram naturalmente para os monopostos da entidade. Em 11 temporadas, apenas nas 3 primeiras o campeão foi americano. O campeão mundial de 79, Jody Scheckter, faturou o caneco em 73. O inglês Brian Redman teve poucas oportunidades na F1, mas virou uma lenda nos Estados Unidos com o tricampeonato de 74, 75, 76. Chris Amon, Peter Gettin, Derek Bell, James Hunt, Lela Lombardin, Jacques Oliver, Alan Jones, Patrick Tambai, André Adamichi e Hiroshi Fuchida, todos com passagens pela Fórmula 1, competiram na F5000 americana. A categoria também começou a atrair importantes pilotos locais, inconformados com a virtual ausência de circuitos mistos na Indy. Mario Andretti, os irmãos Musser e Gordon Johncock, entre outros, forçaram a barra para disputar a série contra a vontade da USAC.
Em pouco tempo, criou-se um consenso de que o automobilismo americano poderia se beneficiar da fusão das duas. Pilotos e equipes do certame de Indianápolis queriam provas em road courses, além de estarem preocupados com os custos dos motores turbo que dominavam os ovais, enquanto a SCAR queria os grandes nomes locais em seu campeonato. Os dirigentes entraram em acordo e, a partir de 1974, as duas entidades passaram a chancelar a F5000, que permitiria a participação dos carros da Indy em suas provas contando com a reciprocidade por parte da USAC em seu campeonato. Em 1975, em meio a boatos cada vez mais fortes de que a Fórmula 5000 seria adotada pelos dirigentes de Indianápolis como novo padrão para sua categoria, foi realizado o primeiro Grande Prêmio de Long Beach. No grid, 40 carros, de 7 fabricantes diferentes, com pilotos dos 6 países onde haviam categorias irmãs vistos por um público estimado em 65 mil espectadores. Chris Pollock, o organizador da prova, conseguiu até a transmissão da corrida ao vivo na TV, algo raro na época. Em menos de 10 anos, ela era a favorita dos pilotos, tinha grandes nomes, visibilidade e havia conseguido se internacionalizar com sucesso. Mais do que isso, a categoria de monopostos criada para ser a Fórmula 1 dos Estados Unidos estava prestes a conquistar as 500 milhas que o Mundial havia falhado miseravelmente em absorver no seu calendário. Uma conquista, diga-se, ao melhor estilo Maomé e a montanha. A corrida serviria de exemplo para vários circuitos de rua nos Estados Unidos a partir de então. O sucesso da fórmula desenvolvida pela SCAR foi imediato e se espalhou pelo resto do mundo na velocidade que só as boas ideias têm. No ano seguinte, o BRDC relaxou as regras de seus GPS extra-campeonato para atrair os garagistas que não haviam conseguido fazer frente aos novos custos da Fórmula 1, permitindo a participação dos F5000. Em 1970, foi a vez da Tasman Series fazer o mesmo. Os campeonatos nacionais de Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, conhecidos como Gold Stars, foram junto. Os africanos curiosamente o fizeram já em 1968. Todos, cada um à sua maneira, órfãos de um mundial cada vez mais profissional, caro e eurocêntrico em seu return to power. No hemisfério sul, os grids raramente se aproximavam de 2 dezenas de carros. Em geral, alinhavam pouco mais de uma dúzia e eram abertos para a participação de monopostos de diferentes origens. Na Europa, o campeonato foi o primeiro a usar oficialmente o nome Fórmula 5000. A série tinha base e era organizado pelos ingleses, mas corria em pistas importantes do continente, como Monza e Hockenheim. No Velho Mundo, os maiores campeões foram o britânico Peter Gettin, 69 e 70, e o belga Ted Pillet, 73 e 75. Como curiosidade, ainda que com participações pontuais, nomes como Antônio Carlos Avalone em 69 e 70, Ingo Hoffmann em 75 e Arie Luyendyk em 73. Correram de F5000. Até muito perto do fim, era comum que competidores de uma das F5000 ao redor do mundo disputassem provas nas outras. À sua maneira, a F5000 era bem internacional. O motor Chevrolet V8 Stock Block era, para ela, o que o Ford Cosworth DFV foi para a F1 em termos de popularidade, mas sempre houve quem tentasse algo com outras marcas como AMC, Ford ou Dodge. Na Oceania, motores Leyland e Reiko Holden foram competidores consistentes e havia grande oferta de chassis locais como Elfin, Cheta e Matiz. Comparação com F1, Indy e outras fórmulas. Em geral, as provas eram abertas para carros de F1 em configuração original e não foram poucas as tentativas de adaptar carros do Mundial, espremendo os enormes motores 5.0 em seus chassis esgunhos, mas logo os especialmente projetados para a F5000 se impuseram em todos os campeonatos com a exceção do Gold Star da África do Sul.
No Campeonato Sul-Africano de Fórmula 1, que começou em 1960, e era aberto para a participação dos F5000 desde 1968, os carros usados do Mundial, comprados pelas equipes locais, dominavam o certame com facilidade. Por outro lado, quando as equipes principais das duas categorias se enfrentaram no Questor GP, os americanos não foram um páreo para os visitantes do Mundial. Dependendo da pista, a diferença diminuía. Principalmente quando o torque era mais importante. A pole position do GP de Long Beach de 1975, disputado pela F5000, foi de Mario Andretti com 1:21.297. A corrida passaria a fazer parte do calendário do Mundial a partir do ano seguinte, mas a F1 só bateria esse tempo na pole do GP dos Estados Unidos de 1978, quando Carlos Reutemann marcou 1:20.636. Mosport Park, no Canadá, recebeu provas do Mundial, da F5000 e da USAC mais ou menos na mesma época. Em 1975, Mario Andretti estabeleceu o recorde da pista para a categoria das K com 1:13.307. No GP do Canadá de 1974, Emerson Fittipaldi cravou a pole com 1:13.188. Ashfoyt cravou a pole para Molson Diamond Indy com 1:15.440 em 1977. Nada mal se considerarmos que era a única prova não disputada no oval naquela temporada e a primeira corrida da USAC num circuito misto desde 1970. Dependendo da pista, as três fórmulas poderiam apresentar desempenhos razoavelmente próximos. Cabe detalhar que, fora o motor, a principal diferença para os carros do Mundial era o tanque de combustível cerca de 50% menor. Os F5000 costumavam dividir as suas provas em duas baterias para facilitar o reabastecimento. Eles eram quase 100 cavalos de força mais potentes e 100 quilos mais pesados. No mais, estamos falando de carros praticamente iguais. A parceria com a USAC permitiu uma comparação direta onde o maior torque dos F5000 representava uma enorme vantagem diante do interminável turbo e dos carros da Indy. Não foram encontrados registros de qualquer participação de um bólido das K numa prova em oval. Provas em formato de Fórmula Livre mostraram um inesperado equilíbrio de desempenho com carros de F2, que eram bem mais leves, compactos e usavam motores 1.6 e também costumavam participar de GPS extracampeonato. A era da extinção é tentador pensar que apenas uma catástrofe global poderia ser a responsável pelo desaparecimento de uma espécie presente em 4 continentes. A culpa poderia ser da crise do petróleo, gestada pela OPEC nos anos 70, eliminando os motores V8 da indústria ao redor do mundo. A disparada do preço dos combustíveis tem sua cota de responsabilidade, mas uma análise mais atenta entrega que fatores locais deram os golpes de misericórdia em cada uma das F5000. Na Inglaterra, onde a categoria havia sido a tábua de salvação para garagistas que não puderam bancar o retorno to power nos anos 60, a revolução dos motores Ford Cosworth BFV barateou o preço dos F1 usados na segunda metade da década de 70. O Campeonato Europeu de F5000, organizado pelo BRDC, era o único exclusivo para a série, mas tudo mudou em 76, quando ele se transformou no Sport International Series, praticamente uma fórmula livre, abrindo as portas para carros de F1, F2 e F-Atlantic. Em 1978, o nome mudaria para F1 britânica, banindo os F5000. Os sul-africanos sempre tiveram tanto sucesso no acerto dos F1 usados que os F5000 só foram trazidos para fazer número. Coincidência ou não, o campeonato local de Fórmula 1 entrou em colapso ao mesmo tempo em que os britânicos começaram a transformar seu campeonato europeu de F5000, relaxando as regras para a utilização de carros usados do Mundial.
Na África do Sul, a opção escolhida foi a de transformar seu Gold Star num campeonato de Fórmula Atlantic, categoria que vinha sendo promovida pela FIA como uma alternativa de baixo custo para competições nacionais fora da Europa. Entre os americanos, o drama adquiriu traços shakespearianos. Justamente quando a F5000 parecia a caminho de unificar o automobilismo de monopostos ao norte do Rio Grande num campeonato que seguiria suas regras e provavelmente teria um calendário somando o melhor de seus road courses com clássicos como as 500 milhas de Indianápolis e outros ovais tradicionais, o caldo desandou. Em 1975, a Can-Am, categoria mais importante das K, implodiu diante dos custos cada vez mais altos de um campeonato praticamente sem regras. Aparentemente aproveitando um momento de fraqueza de sua rival, a USAC opta por romper a parceria com as K ao final de 1976. Ao invés de retomar a disputa que parecia estar vencendo contra a USAC pelo domínio dos monopostos nos Estados Unidos, a SK preferiu tomar a atitude radical de sacrificar a F5000 numa tentativa desesperada de ressuscitar a Can-Am. A ideia era retomar o badalado campeonato de protótipos, carenando os F5000 a partir de 1977. O que se viu desagradou ao mesmo tempo os fãs das duas categorias. A nova Can-Am não tinha a tecnologia de ponta que havia marcado a antiga e deixara órfãos pilotos e entusiastas das corridas de monopostos em circuitos mistos. A gambiarra cairia pelas tabelas até acabar em 1987. Enquanto a USAC fingia que nada havia acontecido, voltando a correr apenas em ovais, onde o turbo lag podia ser ignorado, a Fórmula 1 se apressou em absorver o GP de Long Beach. Mais ou menos nessa época, Mario Andretti passou a atuar em tempo integral no Mundial. A tranquilidade da USAC duraria pouco tempo. Já na virada dos anos 70 para os 80, um grupo de donos de equipe se rebelou contra a entidade fundando a CART, que viria a tomar o controle da Indy, estabelecendo um campeonato muito parecido com aquele que quase saiu baseado na F5000, adicionando mistos e circuitos de rua nos moldes do de Long Beach ao calendário de ovais. O conceito triunfou apesar das resistências políticas. Ela agoniza, mas não morre. Documentários como Mad Max deixam mais ou menos claro para sua audiência que o mercado automobilístico, mais parecido com o americano, com sua vocação para enormes V8S e grandes autoestradas cortando imensidões sem fim, é o australiano. Num ecossistema tão parecido com o de sua terra natal, não deveria surpreender que a Fórmula 5000 fosse um sucesso naquelas latitudes. Vítima da concorrência da Fórmula 1 e da Indy no hemisfério norte, ela nadou de braçada na Oceania. Única categoria de monopostos de alta potência na região, depois de assumir o manto da Tasman Series e se tornar a base dos tradicionalíssimos campeonatos nacionais de Austrália e Nova Zelândia, existentes desde 1958 e 56, respectivamente. A grande oferta de motores, chassis e insumos de fabricação local fez a diferença. Não faltava qualidade, comprovada nas várias vezes em que pilotos e fabricantes de Dovenuder viajaram milhares de milhas para se provar nas séries irmãs ao redor do mundo. De fato, foi lá que surgiu o primeiro e único Fórmula 5000 ASA, o Elfin MR9, em 1980, mais ou menos ao mesmo tempo em que a Indy via seu primeiro VinCar, cerca de 3 anos depois do Lotus 78 estrear no Mundial. Curiosamente, o ano seguinte seria o último. Os dirigentes locais preferiram adotar a Fórmula Pacific, versão local da Atlantic, que já existia e era mais barata, promovendo grids maiores. Parece que eles conseguiram apenas adiar o pior, mas precisamos considerar que provavelmente são eles, os australianos, que não desistem nunca.
Já em 1989, a maior ilha do mundo deu à luz a Fórmula Holden, mantendo o conceito básico da F5000, utilizando motores de produção V6, 3, 8, depois 3, 6 e 4, 0, em chassis de produção local. Ainda no início, a autorização para o uso de modelos defasados de F3000 deixou a produção local incapaz de entrar na era da fibra de carbono, obsoleta da noite para o dia. Mudando de nome para a Fórmula Brabham e depois para a Fórmula 4000, a categoria se manteve até 2007. Em março de 2016, empreendedores locais, liderados pelo ex-piloto Chris Langdey, apresentaram à imprensa um protótipo baseado no chassis Swift FN09, recentemente abandonado pela Fórmula Nippon, categoria japonesa, que se repaginou e mudou de nome para Super Fórmula. O motor Ford Coyote 5.0, desenvolvido a partir de unidades de produção, coberto por uma enorme tomada de ar, dá um toque vintage ao lembrar os clássicos F5000 dos anos 70. A vontade manifesta do idealizador é retomar a Tasman Series, com 7 etapas na Austrália e na Nova Zelândia entre dezembro e janeiro. Haverá um limite mínimo de 18 anos para os pilotos, de modo a deixar claro que não se trata de uma fórmula menor. Langdey prometeu uma corrida de demonstração ainda para